dia, pessoal. Tivemos um pequeno atraso aí de 10 minutos. Oi, gente. Vão entrando. Eu vou acessar aqui o Instagram. Nós tivemos um pequeno probleminha aí. Tô verificando o som aqui, pessoal. Tô verificando o som aqui, pessoal. Ótimo, ótimo. Na hora de vir pra cá, eu fui pegar o PDF não havia sido salvo. E aí, o que aconteceu? Vou abrir o Instagram. Bom dia, pessoal. Porque é importante definir a persona. Olha só. Já vou colocar aqui no ar. Porque é importante definir a sua persona. Vamos lá. Ver se tá aparecendo na tela. Ai, não coloquei a tela, né? Hoje eu tô... Agora vai. Por que é importante definir a persona? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui o microfone mais perto, para que dê tudo certo. Eu tô olhando hoje para 3 câmeras ao mesmo tempo. Bom, o que nós vamos aprender hoje, né? Que diacho é essa persona e como defini-la vai impactar seu negócio e te fazer vender mais. Lembrando que eu falo para negócios físicos, então, lojistas e empreendedoras de loja física, certo? Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui direitinho, porque a aula já vai começar. Bom dia, Camila. Eber disse que tá mudo, a gente já resolveu aqui, né, Eber? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos então à nossa aula de persona. Tenha em mente que essa aula é para negócios físicos, então é diferente do formato de persona que você geralmente vê em alguns cursos aí. O que acontece, gente? Existem várias formas de você comunicar com o seu público.
E quando você trabalha com um público online, essa comunicação ela é diferente. Geralmente as pessoas trabalham com um tipo de persona que ela é imaginária, né? E a gente tem essa vantagem como loja física, como empreendedor de produto físico, a gente não precisa imaginar. A gente tem aí o nosso cliente aí para nos mostrar o caminho a seguir, certo? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, a gente consegue definir isso com muito mais praticidade. Então, vamos lá. Como definir vai impactar o seu negócio e te fazer vender mais. Então, quem é essa pessoa que vos fala, tá? Meu nome é Kenia Lucas, eu sou empreendedora, mãe, esposa e empresária no ramo de gastronomia. Entrei no marketing digital após a perda do meu filho e durante a pandemia fez todo sentido eu passar para frente o meu conhecimento. Então, se quiser saber um pouquinho mais da minha história, ontem eu fiz um resumo lindo, lindo, lindo no @Mulher do Presente para deixar salvo lá no destaque. Você pode ir lá para dar uma conferida. Como que eu trabalho? Eu tenho hoje 4 produtos, né? Ao longo de 2020 eu desenvolvi 4 produtos que são eles. O calendário Feed 2.0, que é o calendário para você que deseja ter uma economia de tempo, né? Hoje a gente tem 2 tipos de calendário, que é o para Stories, onde além de você saber o que postar, né, você vai perder sua timidez. Então ele é ideal para quem está iniciando aí na internet e tem vergonha de mostrar, não sabe o que mostrar, né? Tem o bug criativo. E o calendário Feed 2.0, ele já é para sua economia de tempo. Por quê? O ideal seria você fazer seu planejamento de postagens já semanal ou mensal. E como você, às vezes, não consegue isso, porque se você for igual eu, você vai entender lá no final que você é muito parecida comigo, tem filho, tem esposo, tem empresa. Então, o que acontece? Quando você faz esse planejamento, você tem uma assertividade muito maior no seu conteúdo. E o calendário é exatamente para isso. São 365 dias. Se tiver interesse, aqui abaixo tem um link. Nós temos também o treinamento Negócio de Sucesso, que no momento ele está passando por uma reformulação. Então, ele não está com vagas abertas. Mas ele é um treinamento muito completo para empreendedora, porque ele abrange tudo que vocês estão vendo aqui, muito mais. E agora o meu queridinho nasceu no coração de Deus, o meu projeto Mulher do Presente, que ele é perfeito para a mulher atual, né? Ele vai englobar muita coisa aí e não está pronto ainda, mas em breve vão saber mais informações. E além disso, também eu trabalho com mentoria online aí, para você que deseja tirar suas dúvidas mais rápido, trilhar um caminho mais rápido, é a mentoria, ok? Então vamos lá. Personas são personagens fictícios criados para representar diferentes tipos de usuários dentro de um alvo demográfico, atitude ou comportamento definido. Isso aí, gente, eu peguei lá no dicionário. Tá? É a forma bem de falar que você não vai conseguir entender o que está escrito aí, né? Porque eu falei, não falei nada. A criação de uma persona é a melhor forma para você qualificar os leads. Leads tem uma linguagem online que é cliente, futuro aluno, pessoa interessada no seu produto, ok? Pois quando você tem o perfil do consumidor na cabeça, as coisas fluem naturalmente. Então, ao definir sua persona, suas campanhas são melhores direcionadas e, consequentemente, a carteira de clientes aumenta. E sobre campanhas, nós falamos na aula passada sobre isso, né? Se você souber para quem vende, sua venda será mais fácil, ok? Então, vamos lá então para a nossa persona. Quais são as vantagens
de definir a sua persona. A primeira vantagem, só selecionei 3 de diversas, tá? Mas a primeira vantagem é você ter um aumento de seguidores. Então, as meninas que me perguntam como atrair mais seguidores, como aumentar o número de seguidores, aqui tem como saber, que é definindo a sua persona. Aquelas que realmente estão procurando pelo seu produto, eles vão vir para o seu Instagram, eles vão vir para a sua empresa, porque isso também, quando a gente fala definir a persona, não é somente para você comunicar aqui dentro do Instagram, aqui no YouTube, não, na internet não, é no geral. Você vai entender que para você vender bem mais, lucrar muito mais, você vai ter que ter sua persona muito definida, ok? Então, vamos lá, olha só. Aumento de seguidores, aqueles que realmente estão procurando pelo seu produto. Então, se eu, por exemplo, quero comprar roupa para minha cachorrinha, e eu sei que tem um Instagram específico para roupa de cachorrinha, e tá lá o nome, né? Roupas para cachorros, alguma coisa do tipo. Consequentemente, a pessoa sabe qual que é a persona, que no caso sou eu, e que vou estar comprando dela. Então, eu, consequentemente, também irei segui-la, né, para ver o que ela tem mais para me oferecer. A outra coisa, a outra vantagem para você definir a sua persona é o custo zero para anunciar. Quando eu falo aqui, gente, olha, gente, vocês precisam fazer anúncio, precisa anunciar patrocinado, precisa, né, sei lá, todo tipo de anúncio é válido, né? E gasta dinheiro. Panfletagem gasta dinheiro, influência gasta dinheiro, né? Parceria gasta dinheiro, tudo engloba dinheiro. Às vezes não é um dinheiro físico, porque é uma troca, alguma coisa assim, mas você precisou demandar seu tempo, demandar o seu produto ali para a pessoa. E quando você define a sua persona, o seu custo fica zero para você anunciar. Quando você fala a linguagem da persona, ela vai se relacionar com você de forma orgânica. Você com certeza tem aí uns 3 perfis que você segue diariamente, como se fosse sagrado. Todo dia você tá ali vendo o que aquela pessoa está postando, você tá seguindo ela como se fosse uma novelinha. E por que você está fazendo isso? Porque ela te definiu como persona dela. Então, ela fala pra você, ela fala com você, como se fosse a amiga da infância, a amiga da adolescência, aquela que você tem que se acorda contando qual sonho que você teve, certo? Então, o custo fica zero para anunciar, porque você não precisa gastar anúncio com essa pessoa. Ela já vai te seguir, ela já vai se interessar por tudo que você fizer, ela já vai curtir, comentar tudo que você fizer ali e também vai comprar o seu produto, ok? E a terceira vantagem de você definir a sua persona é a assertividade na compra, tá? Por quê? Você está iniciando um negócio, ou você já tem um negócio, com certeza você tem muito estoque parado, Isso eu te dou certeza. E por que você tem estoque parado? Porque quando você foi comprar, você pensou em você, né? Você gostaria de ganhar tal coisa, você gostaria de usar tal produto, né? A brusinha, né? Então, essas brusinhas aí, se você tivesse mandado uma fotinha de pesquisa lá no seu Instagram, nas enquetes, perguntado essa ou essa, tal cor, tal modelo ou tal modelo. Se você tivesse feito isso, com certeza você não estaria aí com o seu produto garrado, não é isso? Então, o que você tem que fazer? Deixa eu anotar aqui. O que você tem que fazer para definir a sua persona, então, para que você aumente seus seguidores, para que você diminua o seu custo para anunciar e para que você tenha uma assertividade na sua compra. Antes disso, gente, deixa eu definir aqui para vocês uma coisa. Persona não é público-alvo, tá? Antes da gente continuar a aula, é muito importante você entender isso. Você entender que persona não é
público-alvo. Público-alvo é abrangente, a cidade, mora na cidade, ela mora no interior de Minas Gerais, tem entre 20 e 40 anos e gosta de sorvete, entendeu? É um público-alvo. São várias pessoas que moram na mesma região, que têm a mesma idade, que curtem tal produto. Agora, verdade, né, Bê? Tem muito produto parado. É exatamente isso. Por quê? Porque você não fez pesquisa. Se tivesse feito pesquisa, tinha comprado exatamente o que o seu cliente quer. Vamos lá. Então, como descobrir a sua persona, tá? Essa, assim, é uma dúvida muito comum. Porque hoje em dia, quando você vem pela internet, qualquer lugar que você vai, tem alguém te ensinando. Como descobrir a sua persona. Faça isso, faça aquilo outro. Porém, quando você começa a fazer, você se trava. Trava por vários motivos. O primeiro, que eu vou orientar vocês, é criar uma planilha de pesquisa e mandar para sua lista de clientes, né? Utilizando os dados reais das pessoas que já compraram de você. Ah, Kênia, mas eu tenho vergonha. Ai, meu Deus, será que a pessoa vai pensar o quê, né? Todo mundo gosta de ajuda, né? Gosta de ajudar. Então, eu mesmo, se eu receber uma planilha, eu respondo ela rapidinho, não tem problema nenhum. E olha que eu recebo várias no meu direct. Mas, se você não quiser ter essa questão, essa indisposição, vamos dizer assim, se você não quiser isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos também fazer um baseado naquilo que você já vendeu. Então, quando você começa a perguntar e pensar no seu cliente, naquelas pessoas que já compraram de você, o que nós vamos entender? Nós vamos descobrir que a sua persona, ela tem uma idade, né? Por exemplo, a sua persona talvez ela tenha de 25 a 40 anos, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que compram. Tem lá quem compra mais novinho, quem compra mais de idade, mas no geral é aquele perfil, ok? Segundo, sexo. Você vende mais para mulheres ou você vende mais para homens? Então, você vai anotando isso no papel. Terceiro, essa pessoa é pai ou mãe? Todo mundo que é mãe sabe que tem um grau além aí quando você fala que é mãe. Quantos filhos? Por que essa pergunta é interessante? Porque de acordo com a quantidade de filhos, você sabe a questão da renda familiar. Você sabe se a pessoa está tão disposta a fazer algo ou não. Por você ou pelo seu negócio, se ela pode investir no seu produto mais caro, ou se sempre ela vai pegar o seu produto mediano, se você vende roupa, se ela vai comprar roupa, ela vai comprar só para um, ou se ela vai comprar para todo mundo, se a sua empresa atende vários tamanhos, ou seja, se você atende todos os tamanhos dos filhos dela para ela já chegar a comprar tudo na sua mão, ou se ela tem que comprar de um na sua mão, de bebê na sua mão, da criança de 5 anos em outra loja, do adolescente em outra loja. Outra coisa importante, curso superior. Uma pessoa que tenha curso superior, geralmente, não é regra, mas geralmente ela já tende a ter um custo de vida maior. Então, e ela também tem um conhecimento maior. Então, para você conversar com ela, você tem que falar de uma forma mais específica, talvez, usar uma linguagem mais coloquial, em vez de uma linguagem mais tradicional, né, uma linguagem mais simples, né? Então, é bom para você estar verificando se essa pessoa tem curso superior ou não, tá? Facilita muito. E também estado civil. Quando você tem aí o seu estado civil definido, se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se ela mora junto, fica muito mais fácil você pensar a forma como você vai falar com ela. Você sabe se ela vai depender da resposta do marido para terminar a compra, né? Se ela vai decidir sozinha aquela compra, se ela vai finalizar ou não. Então, ficou claro aí essa questão de você ter aí a questão da idade, do sexo, se é pai ou mãe, quantos filhos, curso superior, estado civil? Isso aí, quando você começa a pensar no seu cliente, você já consegue definir isso mais ou menos, né? Não é 100% assertivo, mas dá pra você ter uma noção. Agora, imagina que você sabe que você está falando com uma pessoa de
30 anos, mulher, que não é mãe ainda, não é casada, não é mãe, não tem filhos, mas tem curso superior e trabalha numa instituição financeira, um exemplo. E você vende bolsa. Então, você sabe que essa pessoa, ela tende a comprar mais de você. Você sabe que uma pessoa que compra bolsa, ela também compra acessório. Você sabe que uma pessoa que compra bolsa e acessório também gosta de óculos. Você sabe que uma pessoa que compra bolsa, que tem acessórios e que gosta de óculos, então ela investe em óculos, ela também gosta de produtos de beleza, ela é solteira, então quando ela sai para balada, ela não vai sair de qualquer jeito. Então você sabe toda a necessidade desse cliente. Então, se você tem uma empresa e você quer vender, né, somente bolsa, você vai atingir esse público e você sabe qual o estilo que essa pessoa vai comprar de bolsa. Ela não vai comprar uma bolsa preta, clássica, grande, para carregar um monte de coisa. Não, né? Se você trabalha com óculos, você sabe também que aquele perfil de mulher é um perfil que gosta de um óculos talvez mais exagerado, tipo mais, né, mais apresentável, gasta mais com marca do que uma pessoa casada que tem filhos, que é mãe, que não tem curso superior, né? Então, quando você define essa persona, ao definir essa persona, você vai conseguir atingir melhor a fala com o seu cliente, né? Com o seu potencial cliente, ok? Mas não é somente isso. Isso aí você definiu metade da sua persona. Sua persona está aí 50% definida. Então, qual que é a outra metade, Kênia? Essa é a parte que vende, tá? Que é exatamente os sentimentos. E como que você vai... Quais são os sentimentos, esses sentimentos que você vai definir aí da sua persona? São sonhos, dores, momento de vida, valores e hobbies. Como que você vai fazer essa definição de sentimento? Você vai começar a se questionar bem profundamente para saber por que ela comprou ou compra de você, né? Qual o sonho dela que você, pessoa, está realizando, você, empreendedora, está realizando? Por que ela compra de você? Ela compra por causa de status? Ela anda de Ferrari por causa de status, para chamar a atenção dos amigos? Ela come em restaurantes caros porque quando ela era criança, ela teve falta de comida em casa? Sabe? São situações que, ao olhar puro, assim, a pessoa não tem, parece que não tem congruência, né? Mas se você for analisar, existe uma razão por trás. Por que a pessoa compra o seu produto? Qual que é a razão? Ela compra para presentear alguém, né? Numa linha aqui, olha só, vamos imaginar para vocês entenderem mais fácil. Um rapaz, ele tinha um relacionamento, né? Uma namorada. E aí, ele entristeceu essa namorada, né? Eles brigaram, enfim, o relacionamento aí deu uma desestabilizada. E qual que é o sonho desse rapaz hoje? O sonho desse rapaz é restaurar o relacionamento, tá? Qual que é a dor dele? A dor dele é não conseguir restaurar o relacionamento, ser uma pessoa que não, né, que perdeu mesmo a namorada, um fracassado aí no relacionamento, né, uma vergonha para os amigos, todo mundo vai perguntar, né, cadê fulana? E ele não vai apresentar a fulana, e ele ama a fulana, então ele quer continuar ali o relacionamento dele. Então essa é a dor dele, o medo de ficar sozinho, o medo de perder a pessoa, né, a vergonha com os amigos. E o sonho é restaurar o relacionamento, tá bom? E qual que é o momento de vida desse rapaz? Nesse momento atual, ele trabalha todos os dias ali na praça central e ele sabe que tem uma loja ali, uma floricultura, que vende flor. Todos os dias ele passa e ele vê a floricultura. Então, ele está num estágio que ele está
pronto para comprar. Ele sabe que vende flor, ele sabe que a flor pode conquistar a namorada de novo e sabe que vai resolver o problema da dor dele, tá? E aí ele tem valores e hobbies, né? O que é importante nesse momento para ele? Beleza, ele tem a flor, ele sabe ali que a flor vai resolver o problema dele, mas ele não é muito fã de dar flor, ele não é um cara romântico assim, né? Ou ele tem dificuldade em demonstrar que ele é romântico. Talvez ele nunca precisou fazer isso quando ele era novo. Então, o importante para ele nesse momento é mostrar que ele é romântico, é o valor dele. Olha, eu preciso mostrar que eu sou romântico e eu não quero perder minha namorada, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. E eu sei que você pode me ajudar, porque você é uma floricultura e homens, quando pisam na bola com a namorada, eles dão flores. Resultado, a dona da floricultura lucrou, ele deu a flor para a namorada e ficou feliz para sempre, certo? Então, quando você entende essa jogada de sentimentos que passa na sua persona, então por que que ela vai comprar o seu produto? Qual que é a dor que o seu produto vai resolver? Qual que é o momento de vida que essa pessoa está relacionado ao funil de vendas, que inclusive é a nossa próxima aula na semana que vem, próxima quarta-feira, 10 horas no YouTube, aulão sobre funil de vendas para você entender aonde que tá sua persona, o seu cliente aí para você conseguir fazer mais vendas durante todo o mês de fevereiro. A nossa intenção é que você venda e venda muito. Então, por isso as nossas aulas vão ser assim, certo? Focado mais na venda em si, venda que não tem nada a ver com o Instagram, embora é uma ferramenta que você não pode parar de utilizar, ok? E definimos então a questão do momento aí que ele tá, se ele tá pronto para comprar. Por quê? Ele poderia saber que existe a flor, que a flor resolve o problema dele, mas ele não conhece nenhuma floricultura. Ou ele até sabe que tem uma floricultura ali na praça, mas ele não sabe se o preço é bom, né? Ele nunca entrou lá, ele não tem vontade de comprar, ele passa na porta, mas ele não tem vontade de entrar lá, entendeu? E também temos os hobbies, os valores e os hobbies, que o que é importante nesse momento para ele? Pode ser importante para ele o valor financeiro, tá? A gente cai muito nessa barreira de valor financeiro. Mas aí, Kenia, você me fala, Kenia, mas meu produto, ele já tem um preço alto, eu não posso abaixar, né? Eu já tô no meu limite, eu não posso abaixar. Então, de repente, você trabalhando a importância da dor e a importância de realização do sonho dele, você consiga quebrar essa objeção do preço. Então, quando você conhece a sua persona, fica fácil de definir isso aí, tá? É somente pensar. Pensem. Quais são os sentimentos que vendem? Pensem. Qual que é o momento de vida do seu cliente? Tenha em mente que ele pode não estar preparado para comprar, apesar de você saber qual é o sonho dele, apesar de você saber qual é a dor e qual o desafio dessa compra para ele, tá? Mas se você começar a plantar agora, com o tempo você vai começar a colher também sobre essa persona que está indecisa, que acabou de te conhecer, acabou de chegar na sua empresa, no seu negócio, ok? Mediante isso, né, a gente conversando aqui, a gente explicando como que você vai definir a sua persona, eu imagino que você deve ter pensado aí, nossa, a minha comunicação está falha, né? Provavelmente você pensou assim, tá, nossa, eu tô falando para um adolescente, o meu produto é para um homem de 50 anos, sabe? Então, quando você pensar nisso, ou se após você fazer esse exercício, você perceber que a sua comunicação está falha, eu trouxe aqui 3 passos essenciais. Esses passos não é somente quando a sua comunicação está falha, não, tá bom? Mas se por algum momento você viu aí que pisou na bola, volta lá no início e refaz tudo de novo. O primeiro
primeiro passo aí, se você sentir que a sua comunicação... Oi. Vai lá pra fora, criança na aula, gente. Criança na aula. Vamos lá. Sentiu que sua comunicação está falha com a sua persona, né? Como que você percebe isso? Quando você fala e fala ao vento, aquela sensação de que ninguém te ouve, ninguém te escuta e que ninguém te entende, tá? Quando você sentir que essa comunicação está falha, vamos para os 3 passos que vai resolver essa comunicação, ok? A primeira é se relacione, tá? Saia na rua, converse com as pessoas, tá? Com pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, você não tá vendendo para ela, mas ela é sua amiga, ela já comprou de você alguma vez, conversa, né? Na verdade, você não vai nem conversar tanto, você vai escutar mais do que conversar. A única pergunta que você vai fazer é assim: você gostou do meu produto? Você comprou? Você compraria de novo? Você acha que eu posso melhorar alguma coisa? Sabe? Conversa. Pergunta o seu cliente, manda na segunda-feira um pedido de feedback. Feedback positivo é gostoso, é maravilhoso a gente receber feedback positivo. Mas os que mais transformam o nosso negócio são os feedbacks negativos, né? Apesar da gente não postar eles no Instagram. Mas a gente melhora, a gente transforma a partir dos feedbacks, certo? Segundo, pesquise, tá? Como que você vai pesquisar? Você vai ver comentários dos seus concorrentes, né? Você pode entrar nas páginas dos seus concorrentes e lembrando novamente que quando a gente fala concorrente, eu não estou falando daquela pessoa da sua região ali, aquela pessoa do seu lado e tal, porque não é legal, né? Você ficar olhando as coisas dela. Mas procura uma concorrência no seu ramo, uma concorrência grande, alguém que você se espelha. E aí você vê os comentários das pessoas naquela concorrência, você assiste vídeos relacionados ao seu produto no YouTube e veja quais são as dúvidas que estão nos comentários. Por quê? A partir daquelas dúvidas, você vai começar a ter uma noção de comunicação com a sua persona, entendeu? E a terceira dica, né, é criar conteúdo. Muitas das vezes a sua comunicação está falha porque você não educa o seu público. Então, por exemplo, vamos colocar uma ideia aqui, olha só. Você atende somente até 18 horas, mas quando dá de 18 às 22, o seu WhatsApp bomba de pedido de orçamento. Por quê? Está tendo uma falha de comunicação. Então, é importante você estar sempre educando o seu público com relação a isso, já que você não responde de 18 às 22 e a pessoa também do outro lado pode ficar ansiosa e fechar em outro fornecedor porque não conseguiu falar com você naquele horário, certo? Então, é importante para você tá colocando fazendo sempre, gente, isso aí é todo dia, sabe? É se relacionar, sempre que você vê um cliente seu, sempre que você vê um amigo ou uma pessoa, um parceiro mesmo, né? Pergunta, você esteve trabalhando comigo no evento tal, ou você esteve comigo na parceria com a empresa tal, e aí? Houve algum feedback lá dentro? Você ouviu algo que é importante me relatar para que eu possa melhorar, sabe? Sempre se coloque no lado de melhoria, tá? Porque o nosso produto nunca tá pronto, né? A gente sempre tá em movimento. Pesquisa, né? Sempre esteja pesquisando sobre a sua persona. É como se fosse um relacionamento, né? Você tá sempre tentando entender o outro e fazendo com que o outro ele seja assim a perfeição, que você consiga falar com ele, falar e ser entendida, né? E não tem coisa melhor, porque quando você conhece bem a pessoa, você não erra o presente, né? Nesse caso nosso aqui, você não erra a venda. E gerar conteúdo, né? Como que é esse conteúdo? Pode ser um conteúdo mais assertivo, né? Pode ser um conteúdo mais de brincadeira, mas um conteúdo que vai educando o seu cliente aí durante a jornada dele de compra com você, beleza? Agora,
3 dicas muito importantes, né? Você definiu a sua persona, você entendeu que você tem que pesquisar sobre ela, cada dia você vai conhecer ela um pouquinho mais. E aí nós temos as 3 dicas importantes, que é: mantenha a sua persona perto, faça muito post da dor e ela se parece com você. Então, o que é isso, Kenny? Esses títulos aí que você colocou. É importante para você, olha, dicas importantes para marcas, mas não é marcas, é persona, editei errado. Mantenha sua persona perto, chame nas enquetes, faça pergunta criativa, converse com a sua persona. Imagina você ter uma amiga no grupo, sabe aquela rodinha de amigos? Você tem 4 amigas, uma sempre tem mais proximidade com você e tem uma que não tem tanta proximidade. Qual a chance dessa que não tem tanta proximidade sair do grupo? 50% a 80%, porque você não tem comunicação com ela, então se ela sumir não vai fazer muita diferença, você vai demorar para sentir essa diferença. Então sempre mantenha a sua persona perto de você. Um outro ponto, uma outra dica muito importante é fazer muito post da dor, tá? Quando você fala da dor de alguém, você gera conexão com essa pessoa e faz ela esperar pelo próximo passo. Então, quando você identifica uma dor, poxa vida, eu perdi o meu filho. Quando eu falo eu perdi o meu filho, né? Por mais que hoje eu falo com muita tranquilidade, mas eu atinjo quem perdeu o filho também. Eu atinjo quem acabou de perder um filho. Eu atinjo quem nunca teve filho, sabe? E eu atinjo mães que têm filhos. Porque a gente é um grupo que se entende, né? A gente tem um relacionamento. Então, quando você começa a fazer o post da dor, automaticamente, quem vai vir conversar comigo? Se eu falo, né? Se eu bato na tecla que eu sou mãe de anjo, que eu perdi o meu filho, eu vou atingir aquela pessoa que tem um filho na UTI, que tem um filho, né, que faleceu. Então eu vou entrar no assunto dessas pessoas, eu tenho uma experiência para passar para elas. Então quando você faz o post da dor, você chama as pessoas. Aqui eu dei o caso do filho, né, do meu filho, que é uma dor muito forte para mim. Mas o caso do seu negócio, qual que é a dor que o seu negócio resolve? A dor do seu negócio pode ser da floricultura, né? Conquiste a sua mulher novamente. Pode ser, faça um pedido de casamento lindo e maravilhoso. Arrase no dia a dia da sua esposa. Faça uma surpresa e ganhe um beijo, sabe? São coisas assim, que são dores. A pessoa... Se você não é romântico, eu te ajudo a ser, venha pra minha floricultura, né? É muito ruim o que eu tô falando aqui, mas se trabalhar bem isso aí, né? Dá pra polir, dá pra fazer um belo diamante. Então, faça post de dor nesse sentido para você atrair o cliente. Tem limitações, né, gente? Eu falo, faça muito post da dor, mas é o quê? Você tem 7 dias na semana, então você vai colocar no feed, no máximo 2, tá bom? Mas que você atinja o seu público-alvo ali. E a terceira dica é porque geralmente nós falamos para pessoas que são parecidas conosco ou que almejam chegar onde a gente está. Então, o ideal é você falar, você pode falar do seu dia a dia. Fala, olha, eu fui na rua e eu descobri tal coisa e essa tal coisa resolveu aqui o meu problema. Então, quando você faz isso, automaticamente você já tem aí várias e várias pessoas que vão se conectar com você. E é isso que faz você ter um relacionamento perto com a sua persona e faz você crescer essa persona a cada dia, beleza? E do mesmo jeito que eu dei 3 dicas assertivas, vou te dar 3 dicas também para você não atrair pessoas erradas. Não tente vender para quem não é sua persona, tá? Sabe aquele momento que você sente assim, seu santo não bateu, essa venda não era para eu ter feito, isso vai dar pepino.
Às vezes é porque você errou a sua persona, tá? Ou porque você tem ela tão bem definida que você acha, e realmente geralmente dá assim, né? Dá esse erro, provavelmente você não vai conseguir vender para a outra pessoa. Então, como que você descobre que você atraiu pessoas erradas? Se você cometeu esses 3 erros aqui, se você fez essas 3 coisas, você com certeza atraiu pessoas erradas e essas pessoas não compram, só enche linguiça aí no seu perfil e no seu negócio, tá? Sorteio. Se você é uma pessoa que participa de sorteio, tenha em mente que pessoas que gostam de ganhar geralmente não gostam de comprar. Ah, que é errado fazer sorteio? Não, gente, não é errado fazer sorteio e é uma forma muito válida de você aumentar a sua autoridade e ganhar seguidor na internet, tá bom? Onde que tá o erro do sorteio? É você fazer o sorteio aleatório. Você trabalha com estética e faz você trabalha com estética feminina, vamos dar um exemplo, e aí você faz um sorteio com uma pessoa que faz tatuagem, né? O que que acontece? Não que a pessoa que faz tatuagem não vá na estética, mas são públicos diferentes, são linguagens totalmente diferentes, a não ser que você seja um estético específico para quem tem tatuagem, a não ser que você tenha um trabalho voltado para quem tem tatuagem, aí beleza, mas se você não tem nada disso, então geralmente o que vai acontecer? Você vai atrair seguidor somente por causa do sorteio, essa pessoa não tem interesse nenhum no seu trabalho e você jogou dinheiro fora e encheu o seu Instagram de linguiça que vai automaticamente cair o seu engajamento. Tá tranquilo até aí, pessoal? Dá um oi aí pra mim. Dá um oi aí. Tranquilo? Vamos lá. Memes. Você gosta de postar memes. O que que acontece com memes? Meme é somente se for do seu negócio, tá? Você trabalha com lingerie. Os seus memes têm que ser relacionados a relacionamentos e lingeries. Você não pode ir lá colocar um meme de um senhorzinho de idade, sabe? Sei lá, do presidente, enfim. Se você coloca, se você mistura aquilo ali no seu negócio, você vai atrair pessoas que é só por causa daquilo ali. A pessoa não está interessada em comprar o seu produto e muito provavelmente ela também não vai comprar. Ela está interessada em memes. E não sei se vocês sabem, mas o que faz o Instagram ser tão grande, né? Não é a gente que tá lá dentro. É o fato das pessoas que não são igual a gente, que trabalham o tempo todo e mal tem tempo para fazer postagem, criar conteúdo. Mas tem muita gente que sai do serviço às 6 horas da tarde e chega em casa e abre ali, por exemplo, o Reels, né? Por que tem muita visualização no Reels? A pessoa abre o Reels e ela vai scrollando aquilo ali, ó. Ela vai rolando a tela. Rolando. E aí, quando ela faz isso, ela automaticamente, não tá prestando atenção no que você está falando, ela não está prestando atenção no seu produto, ela simplesmente te segue porque alguém te seguiu ou porque foi indicação do próprio Instagram, sabe? Ela tem isso com ela. Então, é importante, se você trabalhar com memes, se não for um meme relacionado ao seu negócio, você atrair um público que não está interessado. E meme chama muita atenção, porque são posts, né? São piadinhas, são coisas engraçadas, são coisas que conectam com a gente no nosso dia a dia. São coisas que a gente gostaria de falar, que geralmente a gente não fala, então por isso que tem esse repost tão grande de memes. E a terceira coisa que você faz que pode dar errado e atrapalhar a sua persona, né? A sua comunicação com a sua persona é uso de influência que não tem o perfil do seu negócio, tá? Entendam, o erro não é usar influência.
O erro é usar o trabalho de um perfil que não tem nada a ver com o seu negócio. De novo, se você trabalha com estética, a sua influência fala para quem é tatuado, vou dar um exemplo, não tem conexão. Quais são as chances do público daquela influência vir fazer um tratamento de estética? Entendeu? Então é importante você ter isso com você. Se você divulga para qualquer pessoa, toda influência toda influência vale, né? O importante é divulgar. Você vai cair nisso aí, você vai descobrir que você atraiu pessoas erradas, e essas pessoas erradas, elas podem comprar de você e reclamar, elas podem comprar de você, elas podem não comprar de você, e podem também queimar o seu filme no mercado aí, falando mal do seu produto, porque esperavam uma coisa e a outra, tá bom? Então é importante aí você não vender, nem tente, gente, não tenta vender para quem não é a sua persona. Você identificou, assim, bateu ali o santo, falou, não mexe com essa pessoa, você não mexe não que vai dar zebra, beleza? E os conselhos finais aí da nossa aula de hoje as lições mais rápidas para você hoje são: seja paciente com seus resultados. Não é você definindo a persona agora e hoje mesmo já vai começar a vender corretamente, não, tá bom? É com o tempo. Invista em relações duradouras. O que são essas relações duradouras, pessoal? É exatamente aquilo de manter o relacionamento com a sua persona para que ela continue com você, tá? E além do que eu já passei aqui dessas informações, experimente outras estratégias, experimente diversas estratégias, né? Faça aí uma planilha, manda para ela de pesquisa, faça enquete no Instagram, faça perguntas em áudio, né? Tenta entender. Quanto mais você entender da sua persona, maior vai ser as suas vendas, tá? Você já sentiu aquela sensação de você pensar em algo e olhar para o lado da loja ter, você só pegar e comprar, né? O remarketing, ele entende da persona, porque quando você pensa em alguma coisa, você pesquisou no Instagram ali, qualquer coisa já aparece para você na tela principal exatamente aquilo que você quer comprar. E isso é resultado de uma persona muito, muito, muito bem definida. Então, todos os detalhes são válidos para você aprimorar essa pessoa. Cria essa pessoa na sua cabeça, um nome para ela, dê um nome, que seja seu amigo imaginário aí, que tudo que você vai fazer, você fale com ela. Quando você for fazer posts, você converse como se você estivesse conversando com aquela pessoa no dia a dia, como se você estivesse dando a dica certa para ela, indicando o produto certo para ela que você vai vender. Vai lucrar muito mais definindo a sua persona, em vez de soltar aí ao léu, né, a sua ideia no mundo. Ok? E por último, né, depois da aula inteira, por último, eu quero informar que a persona não é eterna, tá? Definiu a persona hoje, não é o resto da vida você vai vender produto para aquela pessoa. Quando você muda, se você muda o seu produto, se você aumenta os preços, se você muda a localização do seu negócio, se você muda a forma de você pensar, todo dia a gente está em mudança, e a persona também. Então, por isso que eu disse que você tem que estar sempre estudando, pesquisando para aprimorar a sua persona e ficar mais próximo dela, tá bom? Então ela tá sempre mudando, não fica com neuro que você tem que falar com a pessoa naquele jeito, tal, não. Pode mudar, beleza? Gente, qual a hashtag da nossa aula de hoje? Fala aí uma hashtag para nossa aula de hoje, pra gente estar encerrando aí. Deixa eu olhar aqui no YouTube. Fala aí a hashtag.
Tem um delayzinho. Hashtag persona definida. Persona definida. Mais alguma? Eu já tô de ladinho aqui, eu mudei o meu webcam de lugar. Então ficou nessa, pessoal, persona definida, nossa hashtag da aula de hoje. Te convido então para quarta-feira que vem, 10 horas da manhã. Toda quarta a gente está aqui no YouTube, tá? Dá o seu likezinho aí no vídeo, tira print, compartilha aí no feed, no Instagram de todo mundo, stories, né? Compartilha aí porque ajuda muito aí o meu negócio, né? A gente precisa colocar aí para crescer cada dia mais. Você que tá gostando das aulas, se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá no direct, indica as aulas pra gente, as próximas aulas. E eu tenho percebido muito assim, que eu encontro com as pessoas na rua, ou até mesmo no direct, e elas me fazem perguntas de coisas que eu já falei aqui no aulão. Então, eu não vou ficar respondendo, né? Eu vou chamar pro aulão, porque se você quer aprender, você tem que estar online aí, você tem que estar disposto, né? Não posso ficar dando hackzinho de Instagram aí todo o tempo, não. Nós temos que fazer a diferença. Beleza? Então, se você quer saber sobre o Instagram, toda quarta, 10 horas da manhã no YouTube. Te aguardo, hein?